Olá, pessoal, boa noite. Daqui a pouco o nosso convidado de hoje entra na sala. Vou aumentar aqui um pouquinho o som. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre brincadeiras musicais em tempos de isolamento social. E o nosso convidado de hoje é o musicoterapeuta Bruno Verga, que já está chegando para conversar com a gente sobre dicas de atividades que ele elaborou para esse período em que a gente está mais isolado, né, sem o atendimento nos espaços que até então se fazia, sem frequentar os espaços escolares e os espaços sociais em geral. E aí Bruno criou um material que já vai falar para a gente um pouquinho sobre essa prática musical em casa nesse período de isolamento social. Só aguardar o Bruno. Dá um oi para mim, Bruno. Guardar o Bruno aqui. Não vi o Bruno ainda na sala. Daqui a pouquinho eu visualizo o Bruno e convido para que ele venha conversar com a gente sobre essa... Pronto, o Bruno chegou na sala. Guardar o nosso convidado entrar. Olá, Bruno. Boa noite, Wilson. Tudo bem, Boa querido? noite. Tudo jóia. Som e imagem, ok? Tá chegando Tudo aí bem, né? direitinho? Tá travando. Tá Pronto, tava travando? travando um pouquinho, mas eu acho que normalizou. Pronto. Bom, o nosso convidado chegou, né? Para todos que estão na sala, está começando a chegar devagarzinho. Eu sou o professor Wilson Cândido. Já estou aqui conhecido nas lives, todos os dias fazendo uma live, 2 lives, conversando sobre assuntos diversos. E hoje trazendo um convidado mais que especial. Para mim, uma das referências quando se fala de musicoterapia. O outro também está na sala aí, que é o Glairton, já chegou também. Seja bem-vindo. E o Bruno, que é musicoterapeuta e trabalha com essa abordagem, com diversas condições diagnósticas, que ele vai já falar para a gente, criou para esse período de isolamento social um e-book, uma edição gratuita, que, por sinal, parabéns, muito boa. Passei hoje à tarde dando uma olhada para conversar com você sobre isso, onde ele traz brincadeiras musicais, especialmente para esse momento de isolamento social, em que a família não está podendo ir para a escola, nem vivenciar essa prática musical enquanto abordagem musicoterapêutica, né? E ele traz aqui essa vivência a partir de brincadeiras que a família pode fazer em casa, que é diferente da abordagem de um profissional da musicoterapia. Então, eu quero que o Bruno se apresente, fale sobre essa prática musicoterapêutica que ele realiza tão bem, para que a gente faça logo de início essa diferenciação entre essas vivências musicais que qualquer profissional pode utilizar, inclusive a família pode utilizar, que é bem diferente do que se faz enquanto prática, né, pela intervenção da musicoterapia. Bruno, seja bem-vindo e fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Wilson. Queria dizer para você que eu fico muito feliz, né, pelo seu convite. Você fala em referência, mas eu quero dizer que referência aqui é você, para minha prática, para muitos profissionais. Assim, você sabe que eu sou um profundo admirador do seu trabalho, acompanho há um bom tempo e sempre quando é possível, né, tento fazer esses links para a musicoterapia dessa bagagem que você vem compartilhando com todos nós profissionais. Então, de antemão, quero dizer para você o quão feliz estou aqui para ter esse momento de trocas. Tá? E falando sobre a questão da minha profissão como musicoterapeuta, né? A musicoterapia, para quem não conhece, né, e você falou muito bem, eu até falei para você que eu nunca me senti tão representado em uma fala de outro profissional que não é da área da musicoterapia, falar tão bem da musicoterapia, porque, de fato, você foi muito feliz em todos os argumentos que você colocou ali para deixar bastante claro do que se trata a musicoterapia. Mas, para muitos que não conhecem, a musicoterapia ela é uma área do conhecimento que utiliza meios sonoros e musicais com objetivos terapêuticos, por meio de um profissional que ele é qualificado através de um nível superior de graduação ou especialização,
né? Então, aqui na nossa realidade Nordeste, Norte-Nordeste, o que se torna muito mais comum é encontrar musicoterapeutas vindo de especialização. Mas já no Sul e no Sudeste, a musicoterapia tanto tem a parte da especialização, como também na graduação. Então, Sim. o musicoterapeuta, ele consegue atuar assim, em várias áreas, desde na parte obstétrica, né, com gestante, e trabalhando esse vínculo mãe, família, criança, feto, a partir daquele momento até um estágio que eu posso dizer do desenvolvimento mais maduro, que é a terceira idade, né? Então, assim, você consegue passar com o trabalho musicoterapêutico por toda a fase da vida e por cada instância, tanto na parte da estimulação, como reabilitação, como Sim. habilitação, não só reabilitação, mas como habilitação também, né? E tanto na área da educação, como na área da saúde, como na área organizacional. Então, você tem vários trabalhos fantásticos dentro de empresas, dentro de escolas, não de escola focando a criança, mas sim focando o núcleo pedagógico, como professores, coordenação, também em hospitais. Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, uma música, como é que pode trazer vida para esses profissionais que estão aí na linha de frente, né? Então, assim, a musicoterapia, ela consegue atuar, consegue abraçar várias áreas, né? E lógico, assim como qualquer outra profissão, o profissional se identifica com aquela área, se é na área pediátrica, na primeira infância, ou então com idosos, ou então com gestante. Então, ele tem aquele, o que eu falo agora, aquela paixão pelaquela área, e dali ele utiliza dessas ferramentas musicoterapêuticas para contribuir, né, com aquela área. Sim. Bom, eu acho que, resumidamente, isso se torna musicoterapia, né? Eu falo um tripé. Precisa ser um musicoterapeuta qualificado, tem que ter a pessoa alvo, o grupo, tá certo? E a música, né? A experiência sonora musical, tá bom? E que é importante enfatizar sempre que o musicoterapeuta tem que ter esse nível superior. Então, se você trabalha com esse trabalho com a música, com o viés terapêutico, a música, ela é de todos nós, né? Sim. Agora, existe a experiência musical com um olhar realmente como auxílio à música em terapia e uma música como terapia. Então, a música como terapia é experiência musicoterapêutica, porque tem todas as técnicas, tem toda a ciência, com várias abordagens, várias metodologias, várias escolas, vários pensamentos. É um musicoterapeuta que é qualificado para trabalhar. Isso. Que bom, então, Bruno. se você vai trabalhar com... se você vai buscar um musicoterapeuta, o que eu aconselho? Olha, busca se ele é formado, é especialista, e busca também, em meio à associação regional, local, um número de cadastro profissional para ver se realmente ele está ali junto com a classe. Sim. É interessante a sua fala para a gente entender que, assim como outras abordagens de trabalho, seja pela graduação ou pela pós-graduação, como você tão bem colocou, ela vai demandar não só o conhecimento dessa área que você vai utilizar como ferramenta de trabalho, mas o conhecimento sobre aquele sujeito que você vai intervir. E aí você tem um leque imenso que vai desde a gestante até o envelhecer, né? Entendendo que cada fase aí pode demandar do profissional da musicoterapia, assim como de outros profissionais, uma aplicação diferente, respeitando aí o tempo, a idade, o ritmo de cada um. Então, quando a gente fala de musicoterapia, a gente está falando de sensorialidade, né, de todas as ordens, de motricidade, de emoção, de afetividade. Então, é um conjunto aí que engloba diversas ferramentas e que nesse momento em que a gente está vivendo, está sendo impedida de continuar, né? Daí eu achei interessante o seu trabalho ao divulgar esse e-book gratuito como uma forma de orientar a família a fazer a aplicação, né, utilizando-se da música como ferramenta aí de estimulação para o seu filho, independente de ser uma criança com ou sem alguma dificuldade, tá? As pessoas têm me procurado muito ultimamente, Bruno, perguntando como deve-se fazer a terapia em casa, ou se eu acho correto o atendimento online. Aí eu digo, olha, cada caso é um caso que tem que ser analisado de forma muito criteriosa, mas eu acho que nesse momento, em se tratando de crianças com dificuldades, de adolescentes com dificuldades, dependendo dos níveis e de quais dificuldades eles apresentam, eu acho que a orientação é muito mais direcionada à família, para fazer o melhor que puder, do que à própria criança enquanto
intervenção via um celular ou um computador, né? Então, eu observei aqui que você criou, daqui a pouco você fala sobre esse material, mas eu observei que você criou 15 brincadeiras musicais, né, auxiliando a família nesse momento de isolamento social, e eu vi que você fechou numa idade entre 2 e 11 anos de idade, né, dizendo que não estava seguindo uma ordem cronológica de idade, porque ia depender muito de como cada criança ou adolescente ia responder essa brincadeira. A proposta era para se fazer em domicílio, né, com atividades de baixa, média e alta complexidade. Eu até vi que tem muita ilustração e toda atividade que você propôs tem alguma coisa da música dentro, seja o símbolo, seja o instrumento, seja o som do animal, que é musical de alguma forma, né? A proposta de tempo parece-me que era de 30 minutos, podendo ser ajustada para mais ou para menos, dependendo de como a criança ia responder, que foi mais que eu observei. E achei muito bacana no final que você colocou, e eu acho que muitos que estão na sala, que são profissionais da educação, principalmente, vão querer esse material, que é um calendário semanal, onde você colocou um tema, atividade e o objetivo para cada uma delas. Eu achei isso muito interessante, porque para a família que às vezes acha que só colocar o som, só colocar o vídeo, ou só dar um joguinho com sons para a criança brincar, já é uma atividade musical dentro da proposta que se faz na musicoterapia. E aí, nesse sentido, muda completamente o cenário, mas ela vai entender que aquela brincadeira que tem um som, que tem a identificação como instrumento, ela tem aí uma questão de ordem interventiva e que tem um objetivo específico, não é o brincar pelo brincar. Então, fala um pouquinho sobre esse e-book que está aqui na minha frente, com 36 páginas, né? Muito bem. Olha, quando eu falo que eu nunca me senti tão representado, porque a sua fala é muito rica, né? Mas, assim, interessante. Esse e-book, ele é um recorte de um livro. Isso. Um livro que eu estava produzindo, de 150 atividades. Então, aí são 15 atividades que eu disponibilizei. Assim, não foi, o projeto ficou um pouco stand-by, ainda mais com essa nossa realidade, com esse cenário. E aí, no caso, eu peguei essas 15 atividades e aí eu tentei destrinchar um pouco e colocar ali para disponibilizar. O e-book original, ele trabalha assim, 4 campos, né? Que eu tento colocar dentro desse e-book gratuito, né? Que seriam os recursos atribuídos a materiais, não só recicláveis, mas materiais realmente dentro de casa. Sim. Uma criança gosta de fazer uma bateria, um tambor com uma panela, com a lata de leite, né? Como criar cenários musicais, como pode um peixe vivo viver fora da água fria, cantar música e fazer um peixinho, colocar uma bacia, colocar um peixe, tentar trabalhar várias atividades com a música, né? Ou então fingir que está dançando dentro de casa, cantando e se desviando de um sofá, como se fosse um grande coral, ou da mesa, como se fosse um povo, sabe? Então, transformar esse ambiente dentro de casa, dentro de um cenário da música. Então, a gente visa muito essa parte, né? Construir um instrumento musical, dá para construir um instrumento musical, sim, mas não necessariamente precisa construir um instrumento musical com material reciclado, mas o material em si, um copo, um balde, pode ser um instrumento musical. É a estimulação à imaginação e criatividade. É a abstração, né? Isso, é isso mesmo, né? Então, assim, como é que você não brinca... Cadê o papai? Achou o papai? Então, essa brincadeira, o papai tá ali. Mas, assim, o imaginário, o jogo imaginário dele tá. Então, saber que os dois estão brincando. Você pegar um fantoche, você sabe que o boneco não tem vida. Mas você tá emprestando a sua voz ao boneco. E o boneco fala. E a pessoa, mesmo sabendo que você, independente da idade, mesmo que é você que está dando a voz ao boneco, mas a pessoa fica presa ao imaginário do boneco, né? Então, assim, falando dessas 4 áreas, seriam os recursos da casa, né? Como você pode fazer os recursos da casa. Coloquei uma colinha aqui porque é mais fácil para mim. Coloquei a questão do corpo, né? Então, o corpo pode ser uma percussão corporal, um instrumento, mas não só tirar o som do... Né, explorar o som do corpo, mas que o bebê, Bruno, que o bebê já faz naturalmente nessa descoberta interoceptiva, né? E a gente pega e fala assim, ó, quem sabe fazer comigo assim, quem sabe fazer comigo assim, 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 quem quiser aprender, olhe pra mim. E aí você pode fazer, quem sabe fazer comigo assim,
né, para trabalhar só a parte da boca, ou então com o corpo. E aí você pode explorar, Bruno, eu não conheço essa música, é da Elvira Drummond, mas aquele que está feliz, bata a palma, então aquele que está feliz, né, manda um beijo. Isso você vai estar trabalhando da mesma forma. Então, assim, você explora o corpo, né, o som do corpo, você pode explorar o corpo dançando, e aí você pode colocar aquela música, aquele aplicativo, né, nem se torna um aplicativo que no YouTube tem, que é um jogo de videogame que se chama Just Dance, e você imitar os bonecos, você está explorando o corpo, né, imitar um robô, imitar um sapo, imitar uma cobra, né, cantando a música, fazendo essa coreografia, criando a coreografia, o corpo como um relaxamento para você descansar, né, enquanto bota uma música um pouco mais lenta, uma palavra cantada, né? Então, assim, tem essa parte do corpo, tem atividades pedagógicas realmente, tipo assim, o sapo não lava aí você coloca a figura do pé, não lava porque não quer, ele mora lá, aí bota uma figura da lagoa. Então, a parte pedagógica, de fato, assim, de trabalhar algumas questões da escola, que professora pedagoga faz muito isso, né? Atribuindo figuras e frases de uma canção. E, por último, saber utilizar bem esse objeto que nós estamos utilizando agora, o celular, o tablet, o computador, que são os aplicativos. Tantos aplicativos que você pode colocar som de animais, e você pode fazer bingo com esse som de animais, né? Você pode colocar instrumentos musicais, e você brincar, que instrumento é esse que está tocando? Então, o livro, ele se atribui nesses 4 campos. E aí eu tentei fazer esse recorte em 15 atividades e colocar aí. E o que é mais interessante, assim como uma música simples como essa, né, que sabe fazer comigo assim, ó, eu já estou fazendo um som acumulativo, esse nível, para uma criança de 2, 3 anos, não vai fazer, mas de 7 faz. Então, por isso, a atividade está ali. O nível de complexidade dessa atividade, quem vai utilizar ela é quem está conduzindo essa atividade, entende? Então, os pais, e a proposta do livro é esse, né, do e-book é esse, que o pai pode olhar a música de outra forma, além de escutar e dançar, né? Como eu posso utilizar a música de outras maneiras? Então, é mais ou menos assim essa proposta que eu tentei levar, e com um pequeno planejamento que eles possam, assim, colocar um tema, colocar um objetivo central, e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Bruno, eu anotei aqui... Se você deixar eu falar, eu me empolgo e falo não, muito. Eu também falo muito, eu fico interrompendo, porque eu não quero perder aqui as suas ideias. Eu peguei 4 pontos que você colocou aí como interessante, que vale a pena a gente reforçar aqui, que é a proposta do e-book para a família utilizar em casa, para quem está chegando agora na sala. Mas o primeiro elemento que a proposta traz, que a gente tem defendido o tempo inteiro, é envolvimento familiar nesse brincar, que é a proposta de estimulação para o brincar funcional. Sim. E a música que você propõe aqui vai se empoderar de diversas ferramentas para abstração, para imaginação, para criatividade. Né? Um outro ponto que eu achei muito interessante, que você colocou aí ao brincar. Desculpa, Wilson, vou um pouquinho aqui. Quando eu conheço o meu... Travou um pouquinho aqui a sua imagem, não sei se... Não, aqui a sua tá um pouco embaçada, mas o som tá bom. Aqui, será que é a minha internet? Porque às vezes... o que travou foi a sua imagem, para mim. Aqui a sua tá um pouco embaçada, mas o som tá bom. Mas pode deixar que ela vai se ajustando. O outro ponto que eu anotei é essa consciência corporal que deve ser estimulada. A gente só aprende quando conhece o corpo, quando domina esse corpo, e a criança faz muito bem isso desde sempre, né? Alguma criança que tem uma dificuldade ou um prejuízo qualquer de ordem do neurodesenvolvimento pode trazer essa dificuldade. Aí é que entra mais ainda o envolvimento familiar. O outro ponto que você colocou é a questão da estimulação orofacial, que vai promover aí não só um exercício para aquisição da fala, da linguagem, né, mas para controle dessa melodia durante a fala, que é a prosódia. E um outro ponto que é muito, muito questionável, que é importante que a gente frise, é o uso guiado ou mediado da tecnologia. O celular e o tablet é uma ferramenta fantástica, mas se a gente não tiver essa mediação, seja enquanto família ou enquanto profissional, ele vai ser utilizado do jeito que a criança quiser, mudando de atividade o tempo inteiro, sem produzir mentalmente, sem exercer esse tempo de tolerância do início ao fim. Então, quando você diz a tecnologia, o celular, o tablet, com recursos musicais, com recursos sonoros e visuais, é fantástico. Mas a gente tem que orientar a família a fazer o uso disso de forma mediada, com um objetivo específico. Mesmo que eu dê um tempinho de meia hora por dia para a criança brincar livre. O que a gente eu estou colocando isso porque a gente está vendo
famílias transformar o celular em chupeta eletrônica. E é muito perigoso quando a gente vê isso acontecer, especialmente em se tratando de crianças com autismo, com dificuldades de comunicação, de interação social, que esse equipamento usado só por ela reforça tudo isso, em vez de auxiliar, né? Mas são pontos fantásticos que eu acho que essa proposta do material deve estar trazendo e que a família possa se empoderar disso. A família precisa brincar com seus filhos, independente do que seja se brincar. Sim, sim. E é isso que você falou, né? A questão de não colocar a criança, ter o momento dela brincar sozinho, mas o papel da família, né? Então, o que eu coloco, que na musicoterapia tem muito disso e várias outras áreas, que é a musicoterapia centrada na família, que é uma coisa que estamos sentindo muito. E nesse momento, né, de pandemia, que foi algo muito surreal, foi de uma noite para o dia praticamente, assim, uma semana para outra, todo mundo já teve, e agora? Vai ficar todo mundo de casa e tudo mais. Então, os objetivos terapêuticos mudaram, né? Então, assim, aquilo que eu estava pensando de estimular a linguagem, de estimular a motricidade e tudo mais, a criança que tem uma certa dificuldade com alteração de rotina, a prioridade nesse momento é fazer que esse prejuízo dessa nova rotina, né, que ela está vivendo, seja diminuído. Então, o meu foco... E a família, como é que fica? A família que não tem preparo de assumir as demandas que a escola estava assumindo, não tem, é muito pesado para a família. Então, às vezes, a brincadeira, né, e de forma funcional é o principal objetivo agora. Né? Então, assim, o musicoterapeuta, ele sai muito mais, eu estou falando aqui na figura do musicoterapeuta, sai muito mais um objetivo que estava traçando da criança e faltar para a família, só faltar para auxiliar, auxiliando a família, sabendo como é que está sendo o dia a dia, né? E mantendo, de certa forma, um elo, mesmo que seja por meio dessas telas, né? Do que romper totalmente além da rotina estar um pouco alterado. Então, tudo isso torna realmente um caso prejudicial, né? Então, como a gente pode contribuir? Então, o foco muda, né? Então, é importante a família entender que não é terapia, que não está fazendo a função de professor, mas está brincando e que essa brincadeira realmente tem uma funcionalidade, né? Enfim. Olha, isso é preocupante. Bruno, isso é muito preocupante. Eu tenho colocado isso nas minhas lives quase todos os dias. Até mesmo ontem eu dei uma entrevista pela rádio para a Canidé falando sobre isso. A gente não deve e não pode querer que a família... Oi, travou aqui de novo, eu não estou conseguindo, o áudio, até o áudio... Aqui tá bom para mim. Tá, né? Veja se não é a sua internet. Até o áudio... Deixa eu ver aqui. Olha, se travar mais uma vez, aí eu tenho que trocar de internet. Aqui. Tá bom? Se travar mais uma vez, eu tenho que trocar de internet. Pronto, tá? eu tô colocando a questão de que a gente está vendo um modelo de atendimento acontecer virtualmente, um modelo de aula improvisado acontecer, fazendo com que a família tenha uma atuação terapêutica e uma atuação pedagógica, quando na realidade ela não tem formação para isso. E é diferente você, enquanto família, fazer essa mediação profissional, comparando-se com um profissional que não tem esse laço afetivo tão próximo da criança como é pai e mãe. Né? Então, é muito interessante isso, porque eu acho que o momento... Oi. Não, realmente eu tô vendo aqui o pessoal... Não, eu tô vendo aqui o pessoal falando que travou o seu mesmo, né? Não, a minha tá ok aqui e a sua também. Travando, Wilson. Mas assim, você estava falando sobre a entrevista que você deu à rádio... Peraí, deixa eu mexer aqui. Melhorou? Quando travou para mim, travou para muita gente aí também. Aí, então, realmente, eu acho que é a sua. Porque para mim tá normal. Só assim, só trava de vez em quando. Tá, ok. Tá ouvindo agora direitinho? Pronto. Sim. Eu tô colocando que a gente tem que ter cuidado para não orientar a família para essa atuação profissional. Porque, entendendo ou não que o momento é de ficar em casa, é de trabalhar outras questões que não a da escola, que não a do atendimento, a família está se vendo perdida frente a esse monte de cobranças que está se colocando em cima dela
e que ela não sabe como conduzir esse processo, né? Eu acho que o momento é de orientar, seja o terapeuta ocupacional, seja o fonoaudiólogo, o psicólogo, o musicoterapeuta, quem estiver trabalhando com essa criança, que trabalhava presencialmente e agora está dando orientação à família à distância, eu acho que o momento é mais de se preocupar em trabalhar emoções do que em trabalhar a questão mesmo voltada à dificuldade da criança. E esse e-book que você traz com brincadeiras musicais é uma proposta de relaxamento, é uma proposta de envolvimento da família com a criança, é uma proposta pedagógica, mas não diretamente ligada àquela que a gente faz formalmente, naqueles espaços, né, sistematizados. É uma proposta despretensiosa, em que, mesmo sem pretensão nenhuma, a gente consegue trabalhar questões que são importantes. Tá? Então, eu acho que se a família entender que o papel dela nesse contexto agora é muito mais de trabalhar a ansiedade da criança, porque a criança não entende ainda porque que não sai, não entende ainda porque está ficando dentro de casa, que não está indo para a escola, porque que não vai para o tio X que ela ia toda semana. É uma ruptura muito grande que muitas não assimilaram ainda. Estou falando da criança que não assimilou ainda, porque quem procura pelos nossos serviços são crianças com dificuldades. São crianças com deficiência, são crianças com transtornos, mesmo que seja uma deficiência simples, uma dificuldade simples, mas são crianças que podem ter uma demora nessa compreensão. E essa brincadeira que você criou semanalmente, né, trazendo propostas de temas, que, lógico, cada família vai adaptar ao material que tem em casa, vai fazer com o material que tem em casa, vai reciclar com o que pode reciclar. Como eu disse ontem na entrevista, a hora não é de comprar nada. A hora é de se reinventar e utilizar o que tem dentro de casa do que puder. A tampa da panela vai virar a direção do carro, vai virar um instrumento sonoro qualquer, né? Sei lá, o papel enrolado vai virar um elemento de sopro. Então, a gente tem que criar possibilidades com o que tem dentro de casa para não gerar um outro problema que é de ordem financeira. E eu acho que o e-book traz isso. Estimular motricidade, estimular consciência corporal, sonoridade, ritmo, linguagem, mas, acima de tudo, estimular o relaxamento da criança para aquela coisa não de cobrança e a aproximação que a gente está vendo acontecer entre pais e filhos. Que no dia a dia a gente não vê com tanta recorrência, né? Eu queria que você falasse de algumas atividades que você criou no e-book, para as pessoas também se sentirem motivadas a buscar pelo e-book. Eu estou vendo aqui gente perguntando se tem como disponibilizar o e-book. Tem, ele mandou para mim. Quem quiser pode me procurar que eu mando com o maior prazer. Fale aí sobre algumas atividades dessas, Bruno, por favor. Ah, legal. Eu vou falar assim, olha, eu não só fiz o e-book, como ainda eu gravei os 15 vídeos, né, que está no canal, e talvez, eu acho que ainda está no meu Instagram. Né, tem uns 15 vídeos que você relacionado a cada atividade. Então, você pode ter lá o e-book e pode ter atividade. Antes de eu falar de algumas atividades específicas, é importante dizer que cada uma dessas atividades, elas são modelos, que você pode utilizar ela de várias maneiras. Então, assim, eu dou o exemplo de uma atividade, né, tipo, a primeira atividade é do elefante com palito. Então, você tem 5 cabecinhas de elefante que você vai cortando ali. Então, você já trabalha a motricidade fina com seu filho, com a tesoura, sem ponta, tudo mais, colando no palito, né? E você vai trabalhar a música do elefante e a teia de aranha, né? E eu disse, se você tirar 2 cobras, você pode trabalhar um elefante que incomoda muita gente, né? Então, assim, você pode fazer essa associação de contagem, né? De 1, 2, 3, crescente, ou então decrescente, igual os 5 patinhos foram passear, só que no lugar de você faz o quê? Uma recriação, que a gente fala recriação em musicoterapia, que no caso é uma paródia, né? Você vai brincar 5 patinhos foram passear, você pode brincar 5 elefantes foram passear. Ou então, a ideia dos 5 elefantes, você pode fazer a mesma ideia com um patinho, né? Colando, imprimindo a figura do patinho, ou então desenhando, que eu acho mais interessante que você desenha. Vamos adaptar para a realidade, né? Porque muita gente não pode imprimir, então faz o quê? Deixa eu interromper você. Eu estou falando isso porque eu vou ter família que vai imprimir colorido, lindinho, mas tem família que também não tem impressora. Então a gente pode desenhar, pode recortar de livros, aquela figura que você acha que pode trabalhar, imitando, como ele disse, o jogo, a atividade está lá. Eu posso reinventar essa atividade. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, é como eu falei no começo, é um modelo. Então, assim, é uma ideia inicial que eu incentivo você a criar suas ideias, né?
para que você realmente possa colocar conforme a sua realidade, porque esse e-book vai para a sua casa, mas cada Sim. casa é uma casa, cada família é Isso. uma família diferente, né? Então, assim, tem, quem é minha família? Ah, eu tenho um irmão, eu moro com minha mãe, eu moro com meu pai, eu moro com meu pai. São várias famílias, né? Ah, tenho impressora, eu não tenho impressora, como é que eu faço? Então, cada realidade é uma realidade. O Sim, sim. negócio a brincadeira está aqui. Como é que eu posso adaptar com a minha realidade? E é isso que eu incentivo, é isso que eu desafio, né? As famílias começarem a utilizar. Então, assim, tem Sim. de bingos, de animais, eu estou dando uma olhada aqui. Tem a questão dos instrumentos musicais que você pode colorir, tão simples, né, como uma guitarra, e pegar uma linha e colar em cima uma lã, né, ali aquele crochê, então qualquer algo do tipo, ou então simplesmente uma cola colorida e fazer uma linha, né? Então, assim, isso trabalha tanta coisa legal, né? E aí você enfeita com brilhos e tudo mais. Tem outra atividade muito legal que é Grãos de arroz, grãos de feijão, de milho, isso. lógico, levando-se em conta sempre os riscos que alguns recursos podem trazer para algumas crianças, que a gente já sabe que algumas colocam na boca, e aí a gente tem que ter também esses cuidados. Mas eu preciso me inventar. O que é que está acontecendo? Eu estou trazendo uma atividade, mas eu não tenho como fazer do jeito que ela foi pensada. Como é que eu posso fazer em cima desse modelo? A ideia basicamente é essa, né? É isso. Então tem aquela música lá, estava velha no seu lugar, vai afiar. Então aquilo ali é uma música acumulativa que uma informação vai se acumulando a outra informação. Então você vai estar trabalhando a memória com essa criança e essa música pode render várias coisas. Ou seja, vamos colocar na ordem, né? Primeiro a velha, depois a música, depois aí você vai colocando. Só que não existe só essa música acumulativa, né? Tem várias músicas, né? E o Pitinho Pio é uma música acumulativa, né? A Tipo, velha debaixo da a minha boneca, cama. a velha debaixo da cama, a boneca de lata, minha boneca de lata, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui. Então são músicas acumulativas que vão acumulando uma função atrás da Sim, outra. Então, assim, ou seja, o exemplo que eu dei da música da velha que pode ter várias outras, né? Então sim. tem brincadeiras como verdade e desafio, desculpa, verdadeiro ou falso, tipo, Isso, estou vendo aqui. segunda cantiga de roda, tinha 10 índiozinhos dentro do bote, verdadeiro ou falso? Né? Então você tem como recortar essas cartelinhas e colocar, embaralhar e colocar assim, vai tirando. Tem jogo da forca, né? Que aí você vai, qual o nome desse instrumento de percussão? E no final Sim. desse e-book tem as respostas, né? Tem uma brincadeira muito legal que se chama A Dedonha. Quem nunca brincou? Que a gente coloca Eu assim, tô vendo aqui na nome do minha frente, é. artista, Isso. nome do artista, nome do país, nome, Aí você né? já vai aumentando a idade da criança e a compreensão, né? Já tem aí uma complexidade um pouco Isso, é isso que eu maior, tô falando. né? Sim, é por isso que eu estou dizendo que o livro ali, ele atribui eu não pensei, isso aqui é a faixa etária tal, tal. Eu disse assim, você vai, ó, isso aqui é aplicável, meu filho, isso aqui não é Sim, aplicável, né? sim. Porque para muitas crianças, é muito bobinho. Meio que você tente fazer uma atividade, vamos recortar o elefante para uma criança de 7 anos, de novo e tal, um recorte e tal. Mas depois vamos tentar outro desafio. Então, assim, Sim, tem essa maneira de atuar também, né? Então, assim, o e-book traz muito em relação a esse tipo de atividade, né? Então, assim, é um exemplo de atividade de cada forma que você pode fazer, né? Com corpo, sim, sim. com objetos de casa, com brincadeiras pedagógicas, com adaptação de outras brincadeiras, ou seja, tem uma brincadeira que não está nesse e-book, mas que estaria na versão completa, que é tipo o esconde-esconde. O esconde-esconde é muito interessante, você pode brincar, mas como é que nós podemos associar a algo sonoro, né, um elemento sonoro, um elemento musical com esse esconde-esconde? Olha, você vai se esconder e você tem uma pista, você vai ficar com um apito, tá certo? E você vai se esconder. Você tem que apitar 2 vezes para saber onde é que você está. Aí a criança está em algum canto, opa, o apito vem do quarto, aí vai atrás do quarto. Mais uma vez, aí você vai estar associando um simples A gente falou apito que sobre você isso chama de ontem, apito. Bruno. Bruno, a gente falou sobre isso ontem, da criança ser estimulada a localizar o som, a interpretar o significado desse som que ela está localizando, dentro de uma live que a gente fez falando sobre consciência fonológica. Olha como a gente está caminhando para diversas áreas. A gente vai para a percepção simples de cores,
de contagem, né, para a percepção dos instrumentos musicais, seja quebra-cabeça, seja composição com recursos sensoriais de casa. Por isso que eu falei do grão de alimento, que pode ser uma estimulação sensorial. A gente está falando aí de um universo de crianças que têm dificuldades desde questões de ordem sensorial pelo prejuízo de integração, a crianças com dificuldades simples, que já vão entrar aqui em outras atividades que você colocou, como a forca, que é para adivinhar letras, até formar aquela palavra e descobrir qual é, o caça-palavras, né? Que tem uma variedade aqui bastante rica de atividades dentro das diversas possibilidades que a gente quer. Quando eu digo estimulação, eu não estou falando apenas de você manipular corporalmente uma criança em um colchão. Estou falando das questões auditivas, visuais, olfativas, tátil, gustativas, né, corporal, sinestésica. E aí essa música tão utilizada como ferramenta dentro de tantas abordagens, ela traz aí diversas possibilidades. E eu não estou falando da musicoterapia, eu estou falando da música, né, imprimida aí nesse livro. Perfeito, né, perfeito. é um recurso, não é a abordagem de intervenção específica, ela é um recurso que vai navegar aí por todas as áreas e nesse momento ela está dentro de casa. Está dentro de casa com pai e mãe, com essa criança ser de alguma forma estimulada para que as dificuldades não se acentuem cada vez mais, porque a gente vai ter também, após o fim de tudo isso, um retrocesso naquilo que a gente conquistou com nossas crianças lá no atendimento. Lógico. Algumas vão voltar com dificuldades em questões que já tinham sido conquistadas, outras vão voltar mais irritadas, com menos tolerância ao atendimento. Então, eu acho que esse momento aqui é de preparar para que mais tarde as questões não aconteçam de forma tão acentuada, como a gente sabe que muitas vão acontecer, né? Bruno, nesse contexto do... Oi, pode falar. Pode falar, Bruno. Não, só para aproveitar o teu gancho que você falou da consciência, né, né, da percepção auditiva, né? Uma coisa simples dessa daqui, uma garrafa e um feijão. Não só um chocalho você pode transformar, mas olha só uma dica, uma brincadeira muito legal. Você pode vendar uma criança e pedir para ela apontar para onde você está caminhando na sala. Você pode, né, cantando a música e passeando pela sala e ela com o olho fechado apontando para você. Você pode colocar uma garrafa dessa com feijão, outra garrafa com milho e outra garrafa com arroz, pedir para ela ficar de costa, tá certo? E você toca uma garrafa e pede para ela vir tocar a mesma garrafa que você tocou. Foi de feijão, foi de milho ou foi de arroz? Então, tudo isso trabalha com timbre, né? E a percepção auditiva, né? Então, assim, são várias brincadeiras, vários jogos que você pode fazer, tão simples, né? E aí todo mundo começa a se divertir. Você não precisa comprar nenhum brinquedo, sabe? Ultramente caro para você brincar com seu filho. Simplesmente uma garrafa uma garrafa de água com um grão de feijão, né? Mas sim, fechou o parênteses, vai lá para o próximo tópico aí que você iria perguntar. Pronto. Tá muito bacana a conversa, porque a gente está navegando aí por todas as áreas. A gente não está falando especificamente da musicoterapia, a gente está falando da música, dentre tantas as áreas, e agora especificamente nesse espaço domiciliar, que é o nosso momento maior enquanto preocupação, né? Nós temos aí esse movimento que vai ser muito funcional, diretamente aceito pelas crianças neurotípicas, mas também temos um movimento que vai ser um pouco mais difícil com as nossas crianças com dificuldades, com deficiências, com autismo, dependendo do prejuízo que esse autista tenha. E aí eu queria que você trouxesse algumas dicas em cima do e-book de como a família também pode melhor conduzir, respeitando o tempo da criança, a tolerância dela, os limites dela. E eu gosto muito de frisar uma coisa que alguns profissionais não concordam comigo, mas eu não me preocupo com essa não concordância. Em respeitar o hiperfoco da criança com autismo. Se ele gosta desse elemento X, de novo, é por aqui que eu começo a caminhar com ele. E em se tratando desse contexto aqui, que eu estou dentro de casa, cada vez mais eu preciso navegar utilizando desse hiperfoco como caminho maior de aproximação, principalmente aproximação afetiva com essa criança. Então, algumas dicas dentro do e-book para essas nossas crianças que são os desafios que a gente tem no momento, que é cada vez mais se reinventar para atendê-las. Pronto, perfeito. Uma coisa que você falou que eu achei muito, muito pertinente é sobre a questão desse hiperfoco da criança, que eu falo muito a questão da potencialidade. O que é que a criança tem
que oferece, que se destaca. Né? Então, dentro de uma avaliação, eu quero falando como musicoterapeuta, dentro de uma avaliação, a gente consegue traçar por meio de escalas, por meio de testes, consegue mapear áreas com maior déficit da criança e áreas com maior potencialidade. Eu sei que eu preciso trabalhar essa parte com déficit, mas se eu não tenho como chegar até essa parte, né, sem a criança ter uma criação de vínculo comigo, um fortalecimento de vínculo, manutenção de vínculo, né? Não tem como. E como é que ela vai fazer isso? Por meio do que ela gosta, por meio daquilo que ela se sente confiante, né? Que é a potencialidade. Então, a partir do momento que ela permite que eu venha para esse polo, para esse lado aqui, para eu chegar a esse lado aqui, se torna mais fácil, porque ela vai ter essa confiança em mim. Então, eu não vou ser invasivo. Então, isso é importante. Quando você se atenta para qual é o foco dela? É a questão do carro? Como é que eu posso trabalhar com o carro com essa criança? Posso trabalhar motorista, olha o porte, a roda do ônibus, roda-roda. E aí, a partir disso, como é que eu posso fazer outras brincadeiras com o carro? Eu quero trabalhar a parte da motricidade fina, né? Que tal colocar um lápis amarrado com o carrinho e fazer esse movimento para ver como é que é o movimento que o carro faz? Você está entendendo? Então, assim, você pode trabalhar com esse recurso de várias maneiras. Então, você não precisa fechar só para uma atividade específica. Tipo, esse recurso, quantas atividades pode me dar? Tá entendendo? Eu acho que esse é o foco. E tem um ponto, só interrompendo você, e tem um ponto aí nesse brincar com o carro, Bruno, que eu acho que, em se tratando de autismo, merece um parêntese. Autistas têm um prejuízo na forma de brincar. É um brincar pouco funcional e, dependendo da gravidade, até não funcional. Então, nesse momento em que a mãe ou o pai ou o irmão vai brincar com esse carro, ele tem que simular o barulho do carro, ele tem que reproduzir o modelo social desse carro na rua, esse carro do trânsito, ele vai imprimir o que ele puder do que é real em cima desse brinquedo, para que a criança possa abstrair melhor como esse carro funciona no dia a dia, e assim ela possa internalizar melhor as questões que são necessárias para que ela aprenda. Por conta desse não funcionamento tão significativo na brincadeira, nossos autistas têm um prejuízo imenso de conhecimento de mundo. Porque não copiam, a partir da falha nos neurônios espelhos, essa imitação mecânica para mais tarde interpretar. E eu acho que o momento é esse, né? Isso, perfeito. É isso mesmo, né? Uma coisa que você falou sobre a questão da adaptação das atividades. Eu coloquei lá uma questão da faixa etária, é importante a gente falar, né, que quando a gente fala de atraso de desenvolvimento infantil, a gente está falando que dentro de um desenvolvimento típico para a idade cronológica da criança, ela deveria fazer isso. Né? Então, 5 anos, ela deveria fazer isso. Se ela tem um atraso, então, ela não tem um atraso em tudo. Ou seja, a motricidade, talvez ela não ande de ponto de pé, ela pula, ela brinca. Então, para o desenvolvimento cronológico dela de motricidade, está tranquilo. Mas a linguagem dela talvez seja de 2 ou 3 anos. Então, o que é que eu posso ver? Essa atividade é atribuída... eu consigo trabalhar ela com mais focado para 2 e 3 anos, só que meu filho tem 7 anos, tem 8 anos, tem 9 anos, certo? Mas qual é a idade, né, que se enquadra o desenvolvimento, né, dessa linguagem dele? Então, eu tenho que adaptar essa atividade, né, que deveria ser de 7 anos, realmente vou utilizar de 3, de 4 anos, então, onde ele consegue fazer tranquilamente, sem realmente trazer ele para uma zona de desconforto, né, que ele venha se frustrar e não venha querer mais brincar. Então, assim, por isso que eu estou falando que esse livro, esse e-book, é interessante folhear ele e você olhar o seu filho, e também é muito importante, você olha o seu filho assim, poxa, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser legal, mas isso aqui talvez seja legal ou não. Porque a dúvida é legal você ter para você tentar. Porque se você nem tentar, você não vai saber. Porque essas crianças nos surpreendem muito, sabe? E nos ensinam muito. Então, muitas vezes você acha que ela não é capaz de fazer uma atividade, ela é, e ainda ensina você de outras possibilidades de brincar com a atividade que você trouxe para dentro, né, desse jogo, né, simbólico. Então, assim, Bruno, tem o inverso também, né? Também tem o inverso. Tem um adolescente com uma deficiência. Cada caso é um eu também tenho que ter cuidado para não dar uma brincadeira muito infantil. Isso. Né? Porque eu tenho que ter cuidado com aquele que já tem uma certa idade, mesmo com idade mental muito inferior à cronológica,
eu não posso dar uma atividade muito infantilizada, que ele também não vai aceitar muito bem. Sim, Até esse isso. cuidado eu também tenho que ter, que é para a gente também não transformar o momento em algo desconfortável, né? O Pode pessoal pergunta, cadê o continuar. e-book? Cadê o e-book? Cadê Não, o e-book? eu vou mandar Ó, depois, se acalme. Glaucio, olha, eu mando depois, não tem como talvez eu mandar queria. agora, não. Mas tá disponível, é gratuito, tá? Tá, não, eu Então, mando, pode assim, deixar. então, assim, é importante vocês olharem o e-book quando tiver em mãos. Mas, assim, mesmo que você não tiver o e-book agora em mãos, você pode ir lá, Bruno Veiga, no YouTube, que tem lá uma playlist com as 15 atividades. Tem várias playlists, tem uma só dessas 15 atividades. Você vai ter contato com essa atividade Sim. já nesse momento, sem ter o e-book agora, né? Mas não saia da live, não, fica aqui, tá bom? É, E sobre a questão dessas atividades que eu falei para você, né? A criança, eu tenho que saber o que ela faz, o que ela não faz, conforme a brincadeira. Eu consigo explorar mais a brincadeira? Ela rende mais? Então eu vou render. Não ao ponto de ela ficar frustrada e não querer mais. Mas assim, se eu sim, posso, sim. posso. Ela não rende mais, também não force. Então, assim, por esse motivo que você tem que, primeira coisa, respeitar as limitações, como você gostaria que respeitasse as suas limitações. Entende? Verdade, Então, eu acho que você precisa se colocar muito no lugar da criança, né, nesses momentos, tá? Wilson, você tem mais palavras, tem mais perguntas? Pode perguntar, porque eu tenho uma listinha aqui depois, eu queria que você me desse só 5 minutos antes de Claro, terminar claro. Não, a live. pode usar logo a listinha. Usa logo a listinha, que a gente ainda tem ainda 12 minutos. Usa a listinha logo, pode usar. Então, pronto. Olha, deixa eu falar sobre a questão de estimulação musical, né? Muitas escolas estão voltando, já voltaram, né? Então, assim, as aulas de musicalização, tem muito desses aparatos, né, de utilização musical para estimular. Então, a gente já tem isso, não só brincadeira dentro do lar, mas as escolas já estão voltando, então o professor de música também trabalha nessa perspectiva. Dentro da musicoterapia, a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, ela desenvolveu a chamada TICS, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, que é uma diretriz que Sim, coloca o musicoterapeuta na condição de trabalhar, né, fazer esse sim, teleatendimento, tá certo? E isso é provisório, é importante enfatizar. Então, assim, foi um documento elaborado pela UBAN, né, para que esse momento de pandemia. Então, existe todo o protocolo, tá, para que o atendimento seja realmente benéfico e não venha trazer algo iatrogênico, né, algum sim, prejuízo. Então, é sim. importante ter isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, em meio a essa diretriz, aqui onde eu trabalho no Centro Especializado de Reabilitação de Maracanã, que é feito pelo SUS, né, nós estamos trabalhando, tá certo? E existe um planejamento de estimulação, porque é o mesmo caso do e-book, muito parecido, muito próximo, é, que eu trabalho com pequenas lives e eles já têm esse planejamento que eu vou trabalhar para que eles possam providenciar alguns brinquedos para a gente fazer a atividade e eu peço para eles tocarem um instrumento ou Sim. então eles imitarem um bicho, né? E assim, de certa forma, eu estou dentro, dando continuidade de uma estimulação. Então, assim, terça, quinta tem essa parte da estimulação e sexta-feira é o aniversário da quem fez aniversário da semana, pode ser pai, mãe e tal. Então, assim, tem a Sim, sim. live, o pessoal manda a foto para mim, eu filmo, vamos cantar parabéns pro fulano e tal. É E é atividade muito social, legal essa né? parte. É atividade social. Então, assim, sim, tem que ter isso, né? Muito legal. E assim, e tem vários profissionais que estão trabalhando, né, com essa proposta de tanto na musicalização, com projetos, né, musicais, contação de história, que eu gostaria de falar para vocês, que é o Rodrigo Félix, tá com um trabalho maravilhoso, a Ângela Lopes também, no caso no Instagram dela, o Recreativo, é um projeto da Juliana, eu vou falhar agora com o sobrenome dela, mas Recreativo, que ela sempre tem a contação de história todo dia, eu acho muito legal. Tem o Rafael Nascimento também, que ele é musicalizador de mão cheia. Eu estou num projeto com uma musicoterapeuta lá de Belo Horizonte, que o nome dela é Simone Presotti, que se chama Musicante Vida Free, tá certo? Que todo dia tem uma programação com vários musicoterapeutas de vários cantos do Brasil,
Aí eu tenho a minha live dia de quinta-feira, então procurei Musicante Vida Free, tá? Que dia de quinta-feira eu estou com atividade às 3 horas da tarde, né? Às 15 horas eu estou lá fazendo alguma atividade, tá certo? E nesse momento também, falando sobre questão de teleatendimentos, assim como você está lançando vários cursos maravilhosos, eu já quero saber esses cursos que você está fazendo para me programar também. Eu também estou fazendo alguns cursos, primeiramente direcionados para musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia, né? Sim. Mas também eu vou estar visando aí algo relacionado para propostas musicais, de educação musical, não só para musicalizadores, mas também para pedagogos e tudo mais, como recurso pedagógico. Bom, falei minha listinha, concluí, agora é contigo. Pronto. Bom, a gente conversou na nossa área, a gente tem conversado desde o início sobre a música como ferramenta de intervenção, né, não formal nesse momento de isolamento social pela família, a partir de um e-book criado pelo Bruno Werker, né, que é 15 brincadeiras musicais em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia, e que é interessante que nós colocamos enquanto a abordagem a partir do e-book algumas sugestões de atividades, mas que elas não devem ficar presas ao modelo que foi apresentado. Ele deve ser um modelo flexível, que a família pode ajustar, adaptar de acordo com a realidade dela, de acordo com o que ela tem dentro de casa. Corresponde ou não essa condição, e assim se tenha mais conquistas a partir desse momento. Então, que a família possa fazer uso disso, que cada um de nós que passamos aqui pela sala como profissionais, né, que de repente vamos dar alguma orientação à família, que a gente possa levar também mais essas sugestões de atividades que são bem-vindas. Não é só de ordem musical, ela é de ordem global. Quando a gente fala de música, a gente fala de sensorialidade em todas as suas instâncias, a gente fala de psicomotricidade, a gente fala de relacionamento afetivo, a gente fala de leitura escrita, de matemática. Então não tem como desmembrar nenhuma questão de ordem cognitiva dentro desse universo da música, né? Nós temos ainda 5 minutinhos, eu queria imensamente agradecer a você pelo convite para conversar sobre essas brincadeiras que você criou, né, e que liberou aí gratuitamente para as pessoas. Dizer que para quem passou pela sala, quem tiver interesse no e-book, é só mandar mensagem para mim, que já que ele mandou para mim, eu posso mandar para o povo, então, sem nenhum problema, né? Bruno, muito obrigado pela participação, e eu queria que você fizesse a sua fala final para a gente encerrar essa sala. Lembrando que vai ficar salvo no Instagram e também fica salvo lá no meu canal no YouTube, tá? Por favor, Bruno, faça suas últimas considerações. Bom, eu não tenho nem o que falar, né? Primeiro, eu quero agradecer a audiência maravilhosa, muita gente falando da live, então eu fico muito feliz de ter sido um instrumento, literalmente, aqui para beneficiar muitos lares, muitos professores, muitos profissionais. Quero agradecer demais a você, Wilson Garcia. Eu já comecei a live agradecendo, né, pelo convite, mas sim pela pessoa que você é, pelo profissional encantador que você é, né, de estar contribuindo. Já trabalhamos juntos, já recebi o convite seu, né, para ir lá no Piamata, junto com as times, oferecer uma oficina que foi muito gratificante para mim, tá? E dizer que, pessoal, é isso aí, muita música para todo mundo. Quem não conhece meu trabalho, meu Instagram é Bruno Veiga Musicoterapia. Vocês todos estão convidados a conhecer um pouco mais desse meu trabalho, e outros profissionais maravilhosos, musicoterapeutas que passaram por aqui, como a Yara, o Glaito Santiago, entre outros aqui, que deram da sua presença. Obrigado, querido. Por nada. Gente, a gente termina a nossa live de hoje, que foi sobre brincadeiras musicais em tempos de isolamento social. Agora no final. Travou um pouquinho aqui. Tchau, pessoal. Na hora dos agradecimentos finais, mas de qualquer forma,